Olá, pessoal, vamos para mais um vídeo, ainda falando sobre multiplicação de frações, tá? Então, eu gostaria que vocês observassem esse vídeo, esse PowerPoint que eu vou mostrar para vocês, que é sobre multiplicações de frações positivas e negativas, algumas propriedades importantes que vocês vão precisar aí. Aí eu vou mandar um arquivo em PDF para vocês, se for possível, vocês imprimam, quem tiver como imprimir, e cola no caderno de matemática, tá bom? Ou então copia no caderno de matemática quem não tiver impressora. Aí eu vou mandar um arquivo PDF separado disso aqui para vocês. Então, quem é o elemento neutro de uma multiplicação entre frações? É o número 1, porque todo número multiplicado por 1 resulta no próprio número, seja uma fração positiva ou seja uma fração negativa, assim como no decimal também. O que é o elemento neutro? O elemento neutro é o zero, porque todo número multiplicado por zero vai resultar no próprio, vai resultar sempre em zero, tá? Outra propriedade, inverso. Inverso de uma fração é quando a gente troca o numerador pelo denominador. Olhem os exemplos. Quando eu tenho um número onde o inverso dele é a parte inteira, né? É 1 que vai dar um inteiro, vocês não precisam pôr o 1 aqui, tá? Agora, quando eu não tenho o número 1 no denominador, que se trata de um número inteiro, quando vocês invertem ele, aí precisa pôr, tá? Lembrando que inverso, a gente troca o de cima pelo de baixo, não o sinal. Aonde é mais, continua mais, aonde é menos, continua menos, tá? Quando eu tenho um decimal e eu quero o inverso dele, primeiro eu transformo ele em fração decimal, um algarismo depois da vírgula, um zero, aí sim eu inverto a fração e depois volto em decimal de novo, porque se eu comecei em decimal, eu tenho que terminar em decimal. Aí divide, 10 dividido por 26 dá 0,384 e reticências, tá? Agora, o inverso de um número misto. Quando eu tenho um número misto e eu preciso do inverso dele, primeiro nós transformamos numa fração imprópria, multiplica esses dois e soma esses dois, aí depois inverte a fração. Então, 2 inteiros e 3 quartos é o mesmo que 11 quartos. E o inverso de 11 quartos é 4 onzeavos, tá? Agora, oposto, olhe bem, oposto é quando nós trocamos os sinais. Aquilo que é menos fica mais e aquilo que é mais fica menos. Então, olhe bem, oposto é uma coisa, troca sinal. Inverso é outra coisa. Então, inverso é trocar o de cima pelo de baixo. E oposto é trocar os sinais. Então, isso é importante, tá? Para transformar a fração imprópria em um número misto, então, nós dividimos o numerador pelo denominador. Aquilo que é parte inteira é o quociente. Aquilo que é o resto na divisão é o numerador. E aquilo que é o divisor continua sendo o divisor, tá? Olha alguns exercícios para vocês observarem. Aí depois, quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão olhando pausadamente, bom? Então, aqui eu quero inverso de cada fração. O inverso, observe que quando eu quero o inverso, o sinal se mantém o mesmo. Olha lá, o inverso, o sinal se mantém o mesmo, tá? Agora, no próximo exercício, eu quero o oposto. No oposto, a gente mantém a fração e somente troca o sinal, ok? Muito bem. Agora, multiplicação entre frações. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. E quando for possível simplificar antes, a gente simplifica. Certo, pessoal? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre potenciação de números fracionários, que é o que vai entrar aqui na página 33 em diante do livro de vocês. Prestem atenção que toda fração elevado a um expoente, ele tem que estar
dentro de parênteses. Por quê? Porque, olha lá, 4/3 ao quadrado é como se eu elevasse cada um separadamente ao mesmo expoente. Mas e quando eu não tenho parênteses? 2/5 elevado ao cubo, os dois termos estão elevados à potência. Agora, se eu não tenho parênteses, o expoente é só do número que está em cima. Só o 2 é multiplicado. Ou só do número que está embaixo. Então, por isso que o parênteses é importante, porque quando tem parênteses, significa que toda a fração está elevada àquela potência. Tá? Olha lá. Olha os exemplos. Agora, aí eu descobrir quem é as letras ali de acordo com o expoente, eu tenho que pensar sempre na operação inversa. Olha aqui o cuidado que nós temos que ter com os parênteses. Na letra A, está tudo dentro do parênteses, então os dois são elevados à potência. Na letra B, os expoentes já são diferentes, então não precisa do parênteses. Na letra C, somente o de baixo está elevado. Na letra E, são expoentes diferentes, tá? Então tem que tomar cuidado com esse parênteses aí, ok? E quando nós estamos falando de radiciação? Radiciação de fração, a mesma coisa. Se o radical, ele pega o número de cima e o número de baixo, é a mesma coisa que se a gente separasse raiz do numerador e raiz do denominador, tá? O número decimal, primeiro nós transformamos, então eu tenho aqui uma raiz quadrada de 1,44. Primeiro eu transformo esse 1,44 em fração, quando eu não tenho calculadora, né? Porque quando eu tenho calculadora, é só pôr na calculadora que ele já dá o resultado. Daí nós calculamos a raiz do número de cima, a raiz do número de baixo, e aí voltamos em decimal, porque se ele começa em decimal, ele tem que terminar em decimal, tá? Muito bem. A mesma coisa do parênteses lá na potência. Quando nós temos o radical que pega a fração toda, a raiz ela serve para os dois. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 125 é 5. Mas, quando o radical está só no numerador, só o numerador que é elevado à raiz. Quando o radical está só no denominador, é só o denominador que está elevado àquela raiz. Bom? Olha alguns exemplos aqui para vocês acompanharem a radiciação, então, de frações, ok? Então, isso é que vocês vão trabalhar lá na página 33 do livro, aqui, ó. 33 tem a parte, 34 aqui a parte de potenciação. No caso desse exercício 49, multiplica tudo lá dentro primeiro, aí depois que vai elevar aquele expoente, façam no caderno, porque esse exercício 49 não tem espaço aí. E aqui na página 35, está falando sobre a radiciação de frações, de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês revejam o vídeo quantas vezes for necessário. Ok, pessoal? Então, hoje falamos sobre multiplicação de frações com oposto, inverso, tá? Elemento neutro, elemento nulo, potenciação de frações e radiciação de frações. Então, para essa semana, eu não vou postar mais vídeo para vocês, porque todo o capítulo 1, com as explicações que vocês precisavam para trabalhar durante essa semana, concluímos aqui, ok? Semana que vem a gente volta a falar da próxima etapa, tá? Mas, pessoal, um bom restante de semana para vocês e até o próximo.